Esta crise inaugurada pela pandemia surpreendeu-me muito, mas não surpreendeu a minha maneira de pensar. Ao contrário, a confirmou. Pois afinal, sou cria de todas as crises que meus 99 anos viveram. O leitor agora pode entender que, para mim, é normal esperar o inesperado, prever que o imprevisível aconteça. Entenderá que temos retrocessos, que me preocupo com as explosões de barbárie e que detecto a possibilidade de cataclismos históricos. Entenderá também por que não perdi totalmente a esperança. Entenderá, portanto, que quero despertar, redespertar as consciências, dedicando as minhas últimas energias a esse livro. Olá pessoas, eu sou o Thiago Siegel e esse trecho que eu acabei de ler para vocês é um trechinho do final da introdução do último livro do professor Edgar Morin, intitulado É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Livro fantástico, uma análise muito perspicaz sobre a situação que o mundo enfrenta nesse período de pandemia e um pouco sobre aquilo que nós podemos esperar do pós-pandemia, porque afinal de contas não há mal que dure para sempre, a pandemia vai passar. E o Edgar Morin deixa uma mensagem muito clara para nós. Quer saber um pouquinho mais sobre esse autor? Quer saber um pouquinho mais sobre esse livro? Fique comigo! Edgar Morin é certamente um dos mais respeitáveis intelectuais em atividade no planeta. Edgar Morin nasceu na França, é francês, tem 99 anos e é um cara com 99 anos que produz uma obra como essa. Não há um outro adjetivo para ele senão sábio, né? Um grande conhecedor da história do mundo, um grande conhecedor dos mecanismos sobre como funciona a sociedade e no auge dos seus 99 anos, uma experiência de vida que ultrapassou basicamente todas as crises importantes do século passado e desse início de século, Edgar Morin entendeu que ele tem muito a contribuir para o debate sobre o coronavírus e sobre aquilo que nós podemos esperar do mundo pós-pandemia. E por isso eu trago hoje para vocês uma breve análise desse livro e uma recomendação, é claro. Vale a pena ler Edgar Morin sempre, vale ainda mais a pena ler o Edgar Morin nesse momento de dúvida e de incerteza sobre o que nós podemos esperar do mundo pós-pandemia. Pois bem, como funciona o livro? O livro é curtinho, o livro tem cerca de... Eita, nós! O livro tem cerca de 100 páginas, então é uma leitura rápida, ao mesmo tempo que é uma leitura super agradável. E não se enganem, por se tratar de uma leitura curta, ela não deixa em momento algum de ser uma leitura densa. E esse livro, Edgar Morin dividiu de maneiras bem pontuais. Primeira parte, ele faz um preâmbulo, onde ele conta um pouquinho da sua história e da sua experiência em passar por momentos difíceis e prever justamente que esses momentos difíceis podem acontecer e claro que eles podem acabar. Ele chama essa primeira parte de 100 anos de vicissitude. Ele fala, por exemplo, sobre a sua vida, como de certa forma ele foi vítima da gripe espanhola, porque afinal de contas ele não havia nascido ainda durante a grande gripe de 1918, mas a sua mãe foi contaminada pela doença e acabou morrendo logo depois do seu nascimento em decorrência de complicações provocadas pela gripe espanhola. Ele viveu o nascimento do nazismo, ele viveu a expansão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, a crise dos anos 70, a crise dos mísseis, depois vai viver a crise dos anos 80, passa por essa crise de 2009 e agora tudo indica que vai sobreviver também ao coronavírus. Ou seja, ele merece ser respeitado não só pela sua produção intelectual, mas pela sua própria história. E o livro começa propriamente dita com o primeiro capítulo que ele chama 15 lições sobre o coronavírus, onde ele busca refletir o que o mundo errou, o que o mundo pode fazer melhor e o que, afinal de contas, a gente pode aprender justamente sobre o coronavírus. E nesse sentido eu quero aproveitar aqui e fazer novamente uma leitura, não da primeira lição, que se intitula Lição sobre a Nossa Existência, mas basicamente da segunda lição que o coronavírus nos ensina, que é justamente a lição sobre a condição humana. Vamos ver o que o Edgar Morin tem para nos dizer aqui. Antes da década de 1970 e do relatório Meadows sobre a degradação da biosfera terrestre, o homem acreditava ter dominado a natureza. Antes da década de 1980 e da explosão da AIDS, a ciência acreditava ter eliminado vírus e bactérias. Antes de 2008, os economistas oficiais garantiam que estava excluída toda e qualquer crise. Antes de 2020, a humanidade havia relegado
as grandes epidemias à Idade Média. Nossas fragilidades estavam esquecidas, nossa precariedade ocultada. O mito ocidental do homem, cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza, desmoronou diante de um vírus, de um minúsculo vírus. Ou seja, o que o Edgar Morin está colocando para nós? Durante muito tempo nós esquecemos como a espécie humana é frágil, como a nossa existência é curta e frágil na história do planeta. Pensar o mundo após o vírus é pensar também justamente o nosso papel, a nossa existência, os nossos limites e as nossas fragilidades. Diante disso, Edgar Morin traça 15 importantes lições sobre o coronavírus, uma lição muito importante sobre a ciência e a medicina e sobre os riscos de você negligenciar a ciência, mas também sobre os riscos de você conferir todo o poder e toda a autonomia para a ciência. Traz aqui uma lição muito importante sobre a questão econômica, né? Ao apontar que a via única do neoliberalismo acabou justamente enfraquecendo os hospitais, enfraquecendo o sistema público de saúde no mundo inteiro, enfraquecendo a resposta que a sociedade poderia dar a uma pandemia, ao passo que desvalorizou o trabalho, desvalorizou profissionais da saúde e valorizou uma ideia de lucro acima de qualquer coisa. Os países que mais investiram no movimento neoliberal foram justamente aqueles que principalmente tiveram que ter um Estado mais atuante para conseguir combater o vírus. Algo nesse sentido aconteceu no Brasil. Tem as suas lições sobre o negacionismo, sobre os horrores dos países que tinham seus líderes que negligenciaram a pandemia. Apesar de ser francês, o próprio Edgar Morin, na 8ª lição, que é a lição sobre a diversidade das situações e da gestão da pandemia do mundo, faz um alerta justamente a países como o Brasil, com presidentes responsáveis que negligenciaram a pandemia. Vejam só o que ele escreve para nós. A epidemia atingiu o mundo de modo desigual. Sabe aquela história de que estamos todos no mesmo barco? Não é verdade, todo mundo sabe que não é verdade. Embora tudo ainda esteja evoluindo enquanto escrevemos, algumas regiões nos países afetados e alguns países do mundo parecem estar sendo relativamente poupados, como a Islândia ou alguns países africanos. Talvez a pequena densidade demográfica constitua uma proteção. Outros, ao contrário, passam por terríveis ondas de contaminação e óbitos, como, em primeiro lugar, o Brasil, que vive uma tragédia por ter no comando um presidente irresponsável, bem como o Peru, os Estados Unidos e o México. Ou seja, né, a percepção de que os países cujos líderes foram mais irresponsáveis e mais negacionistas vão inventar uma tragédia muito maior e uma tragédia muito mais duradoura. O segundo capítulo, intitulado Desafio do Pós-Corona, é justamente nesse capítulo que o autor propõe uma terceira via. Pode ser um velho clichê, né? Mas ao apontar que o controle centralizado na mão do Estado não deu certo. A resposta burocrática para a pandemia e para retomar o desenvolvimento no período pós-pandemia, centralizado no Estado, tende a não funcionar, tende a ser muito demorada. Ao mesmo tempo que uma resposta neoliberal, que já está sendo pintada, né, com propagandas neoliberais assustando os trabalhadores, dizendo que eles vão precisar abrir mão dos seus direitos para que a economia possa ser retomada, também é um erro. Afinal de contas, o neoliberalismo mostrou para nós que não teve capacidade de responder à crise e tampouco tem a capacidade de, por si só, propor um caminho, propor uma forma de desenvolvimento que leve todas as pessoas juntos e que não apenas reproduza as desigualdades. Nesse sentido, Edgar Morin propõe a importância de você pautar um modelo de desenvolvimento baseado na proteção da natureza, é claro, mas também baseado na proteção das camadas sociais mais pobres, uma terceira via entre a centralização na mão dos estados e o controle total na mão da iniciativa privada. E por fim, ele termina o livro no capítulo 3, intitulado Mudar de Vida, reforçando as ideias de um pacto civilizacional, de uma política voltada à nação, de uma política voltada à terra, de fortalecer a terra, porque afinal de contas todos nós vivemos nesse planeta, a humanidade somos todos nós, e é por isso que o último capítulo, o último ponto do capítulo 3 chama-se Por um Humanismo Regenerado. A importância da gente recuperar essa noção de humanidade, aquela velha ideia de que a morte de um homem torna todos nós menores, né? Porque afinal de contas pertencemos a uma única humanidade. É fantástico essa reflexão e é fantástico a maneira como Edgar Morin se coloca nesse livro, né? Como se fosse uma espécie de um último presente para a humanidade. E eu quero dizer para vocês que esse presente foi recebido de bom coração. O livro é fundamental
Convido todos vocês para lerem o livro. Quem quiser comprar o livro e ajudar o canal, link aqui na descrição. E no mais, quero muito saber o que você acha sobre essa história. Como vai ser a nossa recuperação? Como vai ser o mundo pós-pandemia? Como vai ser esse mundo pós-coronavírus? Deixem aí nos comentários. No mais, forte abraço a todos e valeu!